Você já ouviu falar de um símbolo sagrado tão poderoso, tão misterioso, que durante séculos foi escondido, silenciado e até mesmo proibido? Um nome que está nas raízes da Bíblia, no coração da fé judaica, mas que também ecoa silenciosamente nos cânticos e nas liturgias cristãs. Um nome que, segundo antigos textos sagrados, jamais deveria ser pronunciado. Hoje você vai conhecer o segredo do Tetragrammaton, o nome impronunciável de Deus. Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente no significado, nas origens, nas controvérsias e nas consequências espirituais desse símbolo que muitos teólogos chamam de assinatura divina. E no final, você será convidado a uma reflexão. Por que a igreja preferiu o silêncio quando se tratava desse nome? O Tetragrammaton é formado por 4 letras hebraicas, Yod, Ri, Vav e Ri, ou seja, Y, H, V e H. É a forma mais antiga registrada do nome de Deus na tradição judaica. A palavra Tetragrammaton vem do grego e significa literalmente 4 letras. Mas o que essas 4 letras representam vai muito além da linguagem. Elas representam a essência do Eterno. Na Bíblia hebraica, esse nome aparece mais de 6.800 vezes, milhares de vezes. E ainda assim, a tradição ensinava que ele não deveria ser pronunciado em voz alta. Em vez disso, o povo de Israel dizia Adonai, que significa Senhor, ou Elohim, que significa Deus. Mas por quê? Por que pronunciar esse nome era considerado algo tão sagrado que só o sumo sacerdote do Templo de Jerusalém o fazia, e somente uma vez por ano, no dia da expiação? Era um nome que trazia temor, reverência e poder. Não era um nome comum, era o nome do Eu Sou. No livro do Êxodo, capítulo 3, Moisés encontra Deus na sarça ardente. Quando pergunta, quem és tu? E Deus responde, eu sou o que sou. E disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, eu sou, me envia a vós. Nesse momento, Deus revela seu nome, mas em hebraico, o que está por trás dessa frase é o Tetragrammaton. É como se Deus dissesse, eu sou aquele que existe, aquele que é o ser por excelência. Esse é o momento mais revelador da história bíblica e é também o nascimento do mistério, pois a partir dali, esse nome passa a ser guardado, velado e eventualmente esquecido pelo povo comum. Durante séculos, os primeiros cristãos sabiam da existência do Tetragrammaton. Em muitos manuscritos gregos do Antigo Testamento, inclusive em traduções como a Septuaginta, mas com o tempo a igreja adotou a prática de dizer Senhor, em vez de tentar pronunciar esse nome sagrado. Em 2008, o Vaticano proibiu um documento oficial que reforçou isso. O título era Nome de Deus deve ser respeitado e não pronunciado como Yahweh. O texto dizia que, por respeito à tradição judaica e ao significado profundo do nome, as liturgias católicas não deveriam cantar ou pronunciar o Tetragrammaton. E por isso, músicas litúrgicas que incluíam o nome Yahweh foram alteradas. Mas o que isso revela? Será que a igreja está tentando esconder algo? Ou será que, na verdade, está protegendo algo sagrado? Durante a Idade Média, o Tetragrammaton começou a ser usado por grupos místicos. Cabala judaica, alquimia e até seitas esotéricas passaram a considerar esse nome como um tipo de fórmula de poder. Símbolos com as letras Y, H, V e H eram escritos em amuletos, anéis, pergaminhos, e muitos acreditavam que dizer o nome corretamente poderia invocar anjos ou até abrir portais espirituais. Mas a igreja sempre tratou isso com extremo cuidado. Para os católicos, não se tratava de usar o nome de Deus como uma ferramenta mágica. Isso seria blasfêmia, mas também é verdade. O nome de Deus tem poder. A Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas qual nome? O nome que podemos dizer, ou aquele que foi escolhido? Se o nome foi silenciado, porque ele ainda aparece em lugares sagrados. Se você observar bem,
Em muitas igrejas antigas da Europa e da América Latina, você verá o tetragramaton gravado em altares, vitrais e até no topo de crucifixos. Normalmente, aparece dentro de um triângulo, símbolo da Trindade, com raios de luz ao redor. Isso é um sinal. O nome de Deus não foi esquecido, foi preservado, mas com reverência. No Brasil, por exemplo, a igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, tem o tetragramaton esculpido em destaque no ponto mais alto do altar. Talvez o símbolo não seja tão proibido quanto pensamos, mas sim escondido à vista de todos. Agora, eu te convido a uma pausa, um momento de silêncio e de oração. Se o nome de Deus é tão sagrado, se foi revelado com tanto mistério e escondido com tanto zelo, o que isso diz sobre nossa fé? Será que temos tratado o nome de Deus com o respeito que ele merece? Será que nossa relação com o sagrado tem sido de reverência ou de banalidade? São João Paulo dizia: a oração é o lugar onde o homem encontra Deus, não com fórmulas mágicas, mas com o coração quebrantado. Hoje, mais do que buscar o nome certo, somos chamados a viver a presença certa, a presença do Deus vivo. A tradição do nome de Jesus, na espiritualidade cristã oriental, é conhecida como oração do coração. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador. Essa oração repete o nome que nos foi revelado em carne e osso, Jesus e Yeshua, que significa Deus salva. Yeshua, por sua vez, vem do mesmo radical do tetragramaton, ou seja, o nome escondido no Antigo Testamento se revela plenamente no Novo Testamento. O Deus que disse, eu sou, a Moisés, agora anda entre nós, cura, perdoa, morre na cruz e ressuscita. O nome que não podíamos pronunciar agora é chamado com ternura, Jesus. O tetragramaton continua sendo um símbolo envolto em mistério. Mas talvez o verdadeiro segredo não esteja nas letras, nem na pronúncia, nem na proibição. Talvez o verdadeiro segredo esteja no chamado, um chamado à reverência, um chamado à intimidade com Deus, um chamado à santidade. E por isso, hoje, eu te convido a rezar comigo. Senhor, Tu que és o Eu Sou, o eterno e o invisível, manifesta Tua presença em minha vida. Que eu nunca pronuncie Teu nome em vão, mas que eu te reconheça em tudo o que sou e faço. Jesus, nome acima de todo nome, guia meus passos. Amém. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva aqui nos comentários. Santo é o nome do Senhor. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa lembrar que Deus nunca deixou de estar presente.